Olá pessoal, eu sou o Zé Márcio. Hoje eu vou passar aqui um treinamento para vocês de produtos multimarcas de placa eletrônica. Nós temos aqui um Consul, temos aqui um Electrolux. Dois aparelhos, dois modelos são de placa eletrônica. É muito importante você ter um multímetro para utilizar. Tá? Vamos precisar também de chave de fenda, Phillips. Eu uso também uma parafusadeirinha que é muito mais fácil. Pessoal, o principal problema nesses produtos de placa eletrônica é a própria placa de comando, tá? É a placa eletrônica, cooler e a pastilha Peltier que está entre o cooler e o dissipador. Foca lá, aqui assim, ó, Gabriel. Não sei se você consegue ver que tem um parafusinho desse lado aqui, ó. Esse parafuso, muitas vezes, ele vem com cola quente, tampando o parafuso. Aí o que precisa ser feito é esquentar a ponta da chave Phillips e conectar com a ponta quente lá para derreter a cola quente e encaixar no parafuso. Essa é a pastilha Peltier, que vai aqui no reservatório de água. Aqui é um dissipador de calor e aqui é o cooler. Muitas vezes o cooler trava ou dá algum problema devido à sujeira que ele vai acumulando. Ó. Se vocês olharem, tem muita sujeira. Então o cooler pode travar, parar de funcionar. Por esse motivo, não resfria o dissipador e dá problema na pastilha Peltier. Tanto o cooler como a pastilha Peltier, os dois trabalham numa voltagem de 12 volts. Como diagnosticar o problema? Com a ajuda do multímetro, nós temos que medir se está chegando 12 volts aqui no cooler e também na pastilha Peltier, ver se a placa eletrônica está mandando essa voltagem correta para cá. Se a placa estiver mandando a voltagem correta, o problema realmente é essa peça, o cooler ou a pastilha Peltier. Se a placa não estiver mandando os 12 volts, o problema está na própria placa. Com o aparelho ligado na tomada, aqui é a entrada 127 ou 220, conforme vem na tomada. Essa tomada é 220, então aqui está entrando 220. Aqui é a entrada de energia. Aqui é do cooler e aqui é da pastilha Peltier. Para a gente poder medir a voltagem do cooler ali da pastilha Peltier, eu tenho que colocar o multímetro aqui no DCV 20 ou 200 milivolts. Com o multímetro nessa configuração, eu vou pegar os cabos e vou medir se está chegando energia lá. Ó. Então vocês podem ver que não está chegando os 12 volts. Então aqui já tem um problema na placa. O problema aqui é na placa eletrônica, ela não está passando 12 volts. Só não está marcando os 12 volts, está marcando 2.06. Então o problema aqui é realmente na placa. Então aqui o problema, solução aqui é trocar a placa. Provavelmente o cooler e a Peltier pode ser que esteja boa. Depois que trocar a placa a gente tem que testar. Mas dá para testar também sem mesmo trocar a placa. E vamos fazer isso agora. Pessoal, aqui ó, tô com o multímetro aqui ó, no ACV 750. Por quê? Porque no ACV 750 eu posso medir voltagem 127 ou 220. Se eu colocar aqui no 200 e medir o 220, vai estourar o multímetro. Então eu já coloquei aqui no 750. Tá? Aqui é a entrada de energia da placa. Aqui tem que dar os 220 que está na tomada. Então quando eu meço lá, ó, então aqui é a entrada da placa de energia. Então eu estou vendo que a energia na placa está vindo, está chegando. Agora não está funcionando o meu cooler. E também a Peltier não está nem gelando nem esquentando. Tá? Aí eu tenho que medir aqui em DCV. Vou colocar aqui no 20 ou no 200, porque aqui eu vou medir 12 volts. Tá? Então eu não posso medir naquela configuração que eu estava. Eu tenho que mudar meu multímetro aqui para outra medição. Vou colocar aqui em 20 ou 200 milivolts. Vamos medir, ver se está chegando os 12 volts. Primeiro eu vou medir aqui do cooler. Ó, se vocês olharem ali, não está dando os 12 volts.
Aí ele oscila ali e não dá os 12 volts. Então aqui eu tenho um problema. Vamos ver aqui no Peltier. Tá? Tem que tomar muito cuidado, pessoal, que isso aqui, ó, é energia, tá? Tá ligado na energia. Qualquer coisa, se você encostar o multímetro numa parte ou outra, pode dar algum curto. Então isso tem que fazer com muito cuidado. Tá? E até tomar cuidado para não relar uma ponta do multímetro quando você está medindo na outra. Ó, tá vendo? Então aqui eu tenho um problema aqui, ó, no cooler e na própria placa, na verdade. Tá? Aqui provavelmente o cooler e a placa pode ser que estão bom. Tá? Vamos fazer um outro teste para a gente verificar se o cooler e o Peltier está bom. Agora eu vou mudar meu multímetro aqui para a marquinha aqui, ó, do sinozinho, tá? Do barulhinho aqui, ó. Eu vou ver se tem corrente contínua, tá? Então eu vou verificar se o produto já está fora da tomada, tá? Vou pegar aqui do cooler, vou ver, ó. Então aqui, ó, aparentemente aqui no cooler a corrente contínua está correta, tá? Não tem nenhum fio quebrado ou cortado. A mesma coisa eu vou fazer na Peltier. Vamos ver se na Peltier tem algum fio quebrado ou se a própria resistência da Peltier não tá queimada. Ó, aqui, ó, ela não deu corrente. Então, provavelmente a resistência dessa pastilha Peltier, ela tem uma resistência internamente aqui, tá? Pode estar quebrada. Então, essa pastilha Peltier também ela tem um problema que não está passando corrente, diferente da do cooler, quando vocês escutam que faz o barulhinho. Não sei se dá para ouvir aí, mas ó. Então aqui no cooler, normal. Da pastilha Peltier, quando eu pego, ó, ela não faz nenhum barulhinho. Pegando as duas pontas, ó. Aqui também, na placa, nós temos um sensor, que é o sensor de temperatura, tá, da água gelada. Esse sensor de temperatura é o que controla o funcionamento do cooler. O cooler, ele não desliga, ele trabalha 24 horas. Só que esse sensor de temperatura controla a velocidade em que esse cooler trabalha, aumentando ou diminuindo a velocidade do cooler. Isso vai depender conforme a temperatura da água dentro do reservatório. Então, pessoal, essa daqui é uma placa do Electrolux, tá? Do aparelho Electrolux, onde eu tenho a entrada de energia, tenho a entrada do cooler e tenho a pastilha Peltier e o sensor de temperatura. Tá? Basicamente, todas as placas é a mesma coisa, tá? É entrada de energia, pastilha Peltier, cooler e sensor de temperatura. Vamos dar uma olhada numa placa de um Consul agora. Do Consul, entrada de energia, tá? Cooler, pastilha Peltier e sensor de temperatura, tá? É a mesma coisa. Quando dá algum problema desses relacionado ou tá, que não relacionamos aqui, o problema é a placa. Tem que fazer a substituição da placa por uma nova ou mandar em um especialista para fazer o recondicionamento dessa placa. Pessoal, então aqui nós vimos os aparelhos de placa eletrônica, vimos um Consul, um Electrolux. Os problemas, os defeitos é basicamente iguais para todos os modelos, tá? Sempre dá problema às vezes é muito difícil, mas pode dar um problema no sensor de temperatura. Mas os problemas mais corriqueiros que sempre dão é pastilha Peltier, cooler e a própria placa eletrônica, tá? A placa eletrônica, quando dá problema, só tem duas formas de resolver. Uma, fazer a troca, colocar uma placa nova ou mandar em algum especialista para poder fazer o reparo nessa placa. Mas lembrando bem, o reparo dessa placa tem que ser feito com um cara que é formado em eletrônica especialista, tá? Aí sim dá para recondicionar essa placa. Fora isso, não tentem fazer esse tipo de trabalho. Bom, pessoal, esse daqui foi o treinamento de produto de placa eletrônica. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Nós temos o time aqui para poder tirar todas essas dúvidas. Foi um treinamento curto e rápido, mas mostrando os reais problemas que acontecem no dia a dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem com o time de vocês, pode entrar em contato com o Giovanni.
e ele repassa para o nosso time e vai adequando para a área correta ali para tomar a ação que for necessária. Muito obrigado e até a próxima.